Queridos, graça e paz, pastor Felipe aqui mais uma vez. Vamos dar início, querido. Nossa 25ª aula é o desprezo daqueles que menos esperavam. Queridos, falamos agora no tema pior que o ódio é inveja. Tratamos esse tema muito chato, né? Porque é uma coisa que ainda existe no nosso meio familiar, no nosso meio empresarial, no nosso meio amoroso, queridos. Eu, assim, não fui nem muito a fundo, né? Mas essa aula aqui, esse tema ele consegue conciliar esses dois temas. Queridos, pensa no sentimento de inveja quando quando a gente fala de casamento, queridos. Olha isso. Eu conheço muitas pessoas, queridos. Eu conheço, tá? Pessoas que o marido tem inveja da mulher e a mulher tem inveja do marido. Se o marido crescer, a mulher inveja o marido. Se a mulher crescer, o marido inveja a mulher. Eu conheço pessoas assim, querido. Eu acho isso lamentável. Eu acho isso terrível. Porque visivelmente a gente lidar com isso, queridos. A gente tinha aqui na nossa igreja um rapaz e a esposa dele também. A esposa dele chegou e Deus usou a nossa pastora para ungir ela. Tinha pouco tempo de igreja. Ungiu ela, a missionária, e o esposo ficou ali na zona do conforto parado, porque não estava pronto. Queridos pais, viu você? A pessoa começou a dar oportunidade, a pessoa começou a se destacar, desenvolver, e o marido não conseguiu se destacar. Ele ficava com tanto ódio, tanta raiva, que ele largava, quando ela ia dirigir o culto, ele largava e ia embora. Ele fechava a cara e ia embora, ele não aceitava aquilo. Isso por toda a vida foi assim. A gente via, a igreja via isso. Isso era uma coisa lamentável, era uma inveja por causa do crescimento. Isso é algo terrível. E a gente está falando aqui de desprezo. Ele desprezava ela. Ele era a única pessoa que não podia desprezar ela. Mas ele desprezava porque ela estava crescendo. Queridos, crescendo. Ele conseguiu abafar o crescimento dessa pessoa. Porque ela não conseguiu mais aceitar, porque ela estava sendo desprezada na casa dela, na igreja dela. Na igreja, a gente via o desprezo, imagina em casa, o que aquela mulher estava sofrendo na casa dela, queridos. Por causa da inveja. Isso aqui é muito forte, querido. Isso aqui é muito forte. A pessoa que ela mais confiava, que ela tinha maior confiança, que era o esposo dela, o marido, casado há bastante tempo. Por causa de uma unção, por causa de um destaque, por causa de uma imersão de Deus, ela foi destruída mentalmente por causa desse cara. Hoje ela está lutando para se manter firme e ele está morto espiritualmente em outra igreja, queridos. Por quê? Porque não aconteceu aquilo para ele que aconteceu com ela. Você sabe por que isso, queridos? Porque ele não conseguiu ter atenção ao chamado dele. Por isso que ele ficou para trás. Já ela, o Senhor demonstrava carinho, amor e afeto, ela demonstrava o chamado dela. Isso não aconteceu só com uma ou duas pessoas, isso acontece com várias pessoas. Tem mulheres, queridos, que elas se destacam tanto, que o homem não consegue acompanhar. E aí sabe o que acontece? Em vez de um homem assumir seu papel e fazer sua parte, não. Ele é o primeiro a tacar pedra no chamado da mulher. É o primeiro. É o primeiro a dizer não para a mulher. É o cara que não faz nada, mas se a mulher tiver uma obra para fazer, uma obra de visita, ele fala não na cara da mulher. Tudo vai, eu sou um sacerdote. Mas ele não quer nada com nada, mas ele quer pagar você. Se você for convidado a ministrar uma palavra, ele vai ficar chateado com você, ficar triste. Sabe por quê? Vai ficar triste porque não foi ele que foi convidado, foi você. Queridos, isso é inveja dentro do relacionamento. Irmãos tendo inveja de irmãos. Um irmão tem inveja do outro, porque um cresceu, o outro cresceu. Eu dei o exemplo da cozinha, na outra aula. As irmãs com inveja da irmã que está na cozinha se destacando. Imagina aqueles que estão cantando. Quanto aqueles que estão cantando, adorando, são invejados, de vez de ser aplaudidos por Deus, né? Mas são invejados porque estão naquela posição. Quantos não
na nossa igreja tem bastante situações assim que acontecem. Por causa do destaque de Deus na tua vida. E isso vai gerando desprezo, as pessoas vão te desprezando. Elas já não conseguem olhar, queridos. Eu passo por isso direto na minha vida, misericórdia. Existem algumas classes, isso é normal, tá, queridos? Existem alguns grupos familiares que você tem que atender a todos. Eu costumo ser muito político, queridos. Eu tento atender a todos para me tentar conciliar, porque... Mas se tu dá destaque para dar um pouquinho mais para você aqui, para esse grupo familiar aqui, esse grupo familiar aqui, ele não vai aceitar. Aí se tu discordar com um membro do grupo familiar dela, a família toda vira a cara para você. Não aceita. Você chega, Pai do Senhor, entre os dentes, não te olha no olho. Aí se é outro, cague e anda. Exploda você. Mas graças a Deus o Senhor me conseguiu, né? Encaixar na minha mente uma outra mente. E que eu chego, Pai do Senhor, tá tudo bem, meu irmão? E que houve com você? Tá triste? Tá triste por quê, meu irmão? Vamos lá. O que aconteceu? O que eu fiz com você? Não, irmão, não sei o quê. Tudo bem, eu não gostei. Eu não gostou de quê, irmão? Mas foi fulano, tu sabe da história. Eu não sei, ficar tudo em ordem. Dá um abraço aqui, meu irmão. Vamos embora, daqui a pouco tá tudo bem. Acho engraçado, querido, isso. Pessoas que vão lá depois, eu quero te pedir perdão, porque... Mas, perdão, por que eu fiz? Não, porque naquele dia lá, você... Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, vem cá. Chega disso. E eles até a primeira ação deles é te desprezar quando você não concorda com a situação deles. Desprezar, falar mal de você, criar contenda, cara fechada, bico, tudo isso de ruim eles vão fazendo, porque este é o primeiro impacto. E se você não tiver sabedoria mentalmente equilibrada, tu vai nessa. Mas não quer falar comigo, também não vou falar contigo também não. De mal, corta aqui. Entendeu? Queridos, precisamos ultrapassar. O desprezo, ele só vai acontecer, grave isso, só vai acontecer quando você se destacar. Quando tu começar a se destacar, tu vai ter desprezo. Quando tu começar a ter desprezo, pode aguardar que o Senhor está te destacando. Tu não pode cair nessa. Fui desprezado. Ora ao Senhor, entrega ao Senhor e continue fazendo o que Deus te chamou. Continue fazendo o que Deus te chamou. Olha o que a apostila vai dizer. Todos nós temos dom de amar. É a necessidade de sermos amados. Mas quer dizer, quando somos amados, somos desprezados por quem deveria nos dar amor? Nós estamos livres de sentir desprezo. Não estamos livres de sentir desprezo, que machuca o nosso coração. Desprezo machuca o coração demais, queridos. Meu Deus. Somos jogados, às vezes, como diz a palavra, no abatedouro. Desprezar o próprio Jesus, o mesmo que acontece conosco. O fato é que durante o caminho da santificação, você sentirá alguns momentos de desprezo. Claro que não desejamos passar por isso, mas ainda assim digo que faz parte do processo. A decepção de não sermos correspondidos nos fere muito, talvez seja essa dor na alma que levou a ler este livro, né? Para obter algumas respostas. Mas passará essa ventania em breve, esse vento será amenizado. Enfim, essa angústia terá um significado. Queridos, tem pessoas que auto se desprezam. Elas auto se desprezam. Ninguém procura por mim, ninguém quer saber de mim, ninguém quer vir atrás de mim, ninguém me visitou, ninguém veio buscar aqui, ninguém fez isso aqui, porque o momento que eu estou passando é esse, etc e tal. Meu irmão, levanta a tua cabeça e vem embora. Vem embora, vem para cá. O processo, queridos, ele é real, ele é uma linha tênue, não tem travamento. Ele é um processo, ele inicia aqui e finaliza aqui. Aí, para ele finalizar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai apertando. Você não anda nessa linha. Ele que vai estreitando, ó.
para chegar no objetivo. Pum, quanto mais a pressão, mais o processo está no ápice. Neste processo, tudo vai acontecer. Desprezo, inveja, abatido, alma abatida, mente turbada, opressões, você chorando, depressão, ansiedade. Tudo vai acontecer nesse processo. Só que você precisa entender que isso faz parte do processo e que tu vai vencer. E quando o processo acabar, você precisa vencer, você precisa estar posicionado para isso. Mesmo com a tua pouca força. Vai passar situações assim. Teu filho te desprezando. Teu filho tendo inveja de você, tua filha tendo inveja de você, tua filha te desprezando, tua família te desprezando. Vai ter processo assim. Tu vai passar por situações desse jeito. Seu esposo, seu namorado te desprezando, tu vai passar por esses processos. Faz parte. Dói o coração, dói. Mas faz parte para criar aprendizado. Porque às vezes a gente é muito bom. E por ser bom demais somos confundidos. Tá sempre dizendo sim, 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 sim. Quando tu diz o não, cara fechado. Tem uma pessoa da minha família que só liga para mim quando tá precisando, só lembra de mim quando tá precisando. Isso acontece na tua casa também, na tua família também. Aí você, meu Deus, não tem não. Fica mais um mês, mais um ano sem ligar para você. Ou liga de novo. Tem não, mais um ano. E assim vai, querido. Entendeu? Agora, se tu falar um sim, todo mês tá te ligando. Até te visitar, vem, vou almoçar na sua casa. Cria vínculos de amizade com você, de relacionamento, que precisa de você para alguma coisa. Sempre é desse jeito. A pessoa vai precisar de você para algo, aí cria esse vínculo de relacionamento. Meu querido, vamos entender, precisamos entender, querido, que Deus está nos chamando para ser inteligente. Eu falei sobre a fé inteligente aqui. Ele quer que sejamos inteligentes e perspicazes. Ele quer que a gente que entenda quando o cenário ele se forma, a gente tem um discernimento quando o cenário se forma. Ele quer que você olhe para o cenário, está se formando um cenário de nuvens, o cenário opressor, ele quer que você seja inteligente para isso. As armadilhas estão se pressionando, estão se formando as armadilhas. Entendeu? Ele quer que a gente tenha esse entendimento. Ele quer que a gente entenda isso. Elias vai subir no Monte Carmelo, vai estar lá os profetas de Baal. Está lá todo mundo lá em volta, está todo mundo, está as governanças, está os profetas. Ele é inteligente demais. Por que ele é inteligente? Porque ele vai dar possibilidade para o inimigo executar a primeira ação. Ele não vai fazer a primeira ação. Porque se ele faz a primeira ação, iam dizer que já estava macumunado, já estava formado, que ele armou aquilo tudo. Não, ele vai falar para eles, faz vocês aí. E eles não vão conseguir, queridos. Aí quando ele vai fazer, ele prepara o ambiente, o altar, e aí aciona o seu comando de guerra. Quando ele aciona o seu comando de guerra, Deus vai fazer. Por quê? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado no meio dessa situação. Precisava ser glorificado no meio daquela situação. E é Deus falando para mim e para você hoje. Tem esse desprezo? Tem, mas você que estava o tempo todo, dando as ferramentas. Agora pare um pouquinho. Deixa seu inimigo tomar partido. Entrega na mão do Senhor, querido. Entrega esse invejoso na mão do Senhor aí. Entrega essa pessoa que está te desprezando em você, no seu trabalho. Entrega na mão do Senhor. Não dá força para ele, não. Não pede fogo do céu agora, não. Deixa Deus trabalhar. Deixa o inimigo fazer lá o que tem que fazer e você só vai se preparando. Para quando Deus mandar tu agir, aí tu vai agir. Entende? Não adianta você querer ir para o confronto, você querer ir para a luta, você falar assim, a partir de agora eu não vou fazer, porque tem muita gente que é assim, que determina a tua vida o que não vai fazer. Eu não faço mais, agora eu estou fora, acabou, ei. O Senhor está falando para mim e para você. A última palavra dele. Quem determina é ele. Ele é que determina. Pegue suas ferramentas. Pegue as suas ferramentas. Pega a ferramenta novamente e venha para a guerra, queridos. Mas venha para a guerra, venha posicionado para a guerra. Não deixe esse desprezo tomar conta do seu coração, esse ressentimento virar e te abater, porque no final das contas está
todo mundo bem e você está mal. Ah, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo ser assim. Tu vai conseguir, porque tu tá dando a arma pro inimigo, tu tá dando a primeira ação pro inimigo. Última forma, tu tá fazendo primeiro que o inimigo. Tu tá dando a arma para ele, ó. Guerreando com. Ah, vem cá que eu vou brigar com você. Eu vou fazer a mesma coisa que você tá fazendo. Ei, o Senhor tá falando para dar isso. Mesmo você conserta o altar. Prepara o altar. Conserta a sua vida, conserta as suas veredas. Prepare. Deixe o inimigo trabalhar lá. Ele está trabalhando, mas você está aqui preparando. Vai lá, tenta aí. Quando ele tentar, não vai conseguir. Você sabe por quê? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado, queridos. Por isso eu encerro essas 2 aulas agora. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem algo especial na sua vida. Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus te abençoe, queridos.